boas-vindas para quem me acompanha desde o podcast e para quem me acompanha desde o canal do YouTube. No vídeo de hoje, no segundo episódio desta temporada, quero falar um pouco sobre metas, sobre os processos de alcançar as metas a partir de uma outra perspectiva, dividindo com você algumas descobertas recentes que eu tenho feito sobre mim e algumas falhas fatais que eu tenho cometido. No episódio anterior, eu fiz um resumo das minhas principais curas e desafios dos últimos 4 anos e meio. E dentro disso fiz várias revisões de muitas coisas, incluindo as diversas metas que fui me colocando ao longo do ano, dos meses e algumas vezes nas semanas ou nos dias. E fui identificando nessa revisão alguns padrões e descobertas. Me deparei diante daquelas metas que foram fáceis de alcançar, geralmente aquelas que precisavam de um espaço de tempo mais curto, de até 3 meses, aquelas que eu chegava inclusive quase sem fôlego, e aquelas metas que se for para fazer em 1 mês era muito mais fácil, se for para fazer em 1 semana, mais fácil ainda, se fosse para fazer então em 2 dias, 1 dia, essas daí eram minhas preferidas e assim acertava em tudo. Já aquelas que precisavam de um tempo maior, como de 1 ou mais de 1 ano, são aquelas metas que eu fui ao longo desses diários todos percebendo que não foram alcançadas. Eu já venho com essa consciência de que tenho esse padrão de começar as coisas com corrida de cavalo e terminar com parada de mula. Vou trazer uma dessas metas que já me gerou tanta dor e frustração de não ter alcançado, que é aprender o inglês. Se você já fala inglês, saberá que o processo para aprender essa língua não é um processo que você consegue fazer em 1 mês ou 2 meses. Muito menos se sua meta, por exemplo, é dar uma palestra ou uma aula nesse idioma. É um processo longo e demorado. Inclusive, eu já ouvi falar de professores que dominam a língua, todo dia continuam aprendendo. Então, essa meta em específica se repetiu várias vezes nos meus diários. E mais ou menos seguindo o mesmo ritmo, ou arritmia, poderia dizer. Primeiro, canso da situação atual, sinto a dor de não saber o idioma, acontece alguma coisa na qual tem algum curso ou algum evento, alguma palestra que eu não consigo facilitar, ou alguma coisa com o idioma que não, alguma frustração por não ter ainda conseguido fazer essa transformação, e daí eu digo, chega, agora eu vou cumprir essa meta, e até tal data quero chegar até este nível. E aí eu começo com alguma rotina intensiva, mega disciplinada. Quem me vê fala, meu Deus, aquela mulher assim, focada total, e ela vai conseguir. Mas claro, aquilo não se sustenta por muito tempo, porque uma parte de mim deve estar dizendo, meu Deus, isso é tortura, isso não é prazeroso não. E daí eu paro e geralmente tenho alguma justificativa criativa por motivos externos a mim, sei lá, uma viagem que eu preciso fazer, ou aquele professor com o que estou fazendo não tem agenda, ou eu estou com muito trabalho e tenho que dar uma pausa. Sempre tem alguma justificativa que paro. Num primeiro momento parece que vou parar só por 1 dia, só por 2 dias, só por 3 dias, e aquilo fica na minha cabeça, eu fico cobrando de eu continuar, de retomar, mas aí, pá, cala a boca dessa voz e paro por um longo tempo, até novamente me deparar com essa raiva, frustração de ter abandonado ou não ter conseguido chegar até onde eu queria chegar no idioma que eu quero aprender. E aí o processo se repete uma e outra vez dessa mesma maneira, corrida de cavalo, pá, parada de mula, e quando retoma parece que tem que voltar novamente para o lugar onde você tinha deixado tudo, não é? Que fica ali tudo fresquinho, parece que tem que retomar, e é como se avançasse 10 passos e voltasse 9. E aí 10 passos voltasse 9, gastando muita energia e avançando pouco. E à medida que esse processo se repete, histórias vão sendo criadas dentro de mim, como eu não tenho facilidade para idiomas, me esquecendo que eu cheguei no Brasil sem falar
uma palavra e fui aprendendo na marra e aprendi rapidinho. Mas olha a história, eu não tenho facilidade, eu não consigo, os outros conseguem. E aí começam os diálogos de autodepreciação que torna cada vez mais difícil o recomeço, porque parece que já tem uma vozinha falando: ah, mas aí você vai desistir no meio do caminho. Nos 2 anos passados, tentei diminuir a ambição dessas metas, ou metrificá-las melhor, de forma que eu pudesse até tal data fazer um curso específico, ou fazer algum tipo de conversa específica com tal pessoa em algum cenário específico que eu queria encontrar. Mas eu fui no meio do caminho me deparando com alguns atalhos, como por exemplo, poxa, aqui este aplicativo de tradução simultânea faz muito bem rolar aqui a conversa com outra pessoa. Ou conhecer amigos que podiam me fazer tradução simultânea para aquele curso que eu queria assistir. Ou chamar uma pessoa para que me traduza para a conversa com outra pessoa. E ao final cumpri a meta, mas não aprendi o idioma. Consegui fazer aquele curso que eu tinha me proposto, consegui ter aquelas conversas que eu tinha me proposto, consegui receber essas mentorias que eu queria, mas não consegui ainda aprender o inglês. Neste momento que eu me lembro, aquela história, fábula, né, da infância, da lebre deve chamar aqui coelho, lebre e a tartaruga. Gente, eu juro, quando eu era criança, eu não entendia essa fábula. Eu achava muito injusto para a lebre. Por que ao final a tartaruga que avançou tão pouquinho foi a que chegou e foi a campeã? Ah, o coelho só deu uma cochiladinha. Tipo, aposto que em um outro momento não dava cochilada. Lembro claramente de como era a advogada da lebre. Vamos refletir juntos. O que faz com que nós consigamos ser capazes de cumprir metas a longo prazo? Primeiro, essa força do tiro é a força do masculino. Aquela que pode iniciar, aquela que pode mudar a direção de tudo para ter realmente uma transformação de mudança. E essa energia masculina do início, ela é muito importante. Sem ela, não é possível quebrar a realidade anterior. Porém, ela é como um fogo de palha. Ela cumpre o propósito de acender a fogueira. O fogo que acessa, se prende rapidinho, mas ele some para depois pegar alguma lenha maior e mais robusta que vai durar a noite inteira. Olha aí, metáforas e exemplos aqui de quem mora na Serra Gaúcha no inverno. Essa energia de emoção, agora vai, agora eu continuo, ela não permanece, ela acaba. E a energia gostosa, porque é uma energia de motivação, assim, você sente um grito interno dizendo, vai, eu vou conseguir, eu tô perto, eu tô quase, pá. Ela é excitante, mas para uma meta de longo prazo, ela some logo depois. E o que mantém, e é o outro braço, para que a meta de longo prazo seja alcançada, é a constância. E a constância é quase como a senhora Constância. Uma senhora sóbria, elegante, com uma rotina de tomar seu chá às 5 horas da tarde todos os dias. Senhora Constância é sóbria. Ela não é uhul! Ela criou um jardim bonito, não do dia para a noite, mas ao longo dos anos. A dona Constância não faz faxina em casa. Ela limpa todos os dias um pouquinho, aquilo que é preciso e necessário, e a casa dela sempre está arrumada. E veja só, ainda sobra muito tempo para ela, porque não tem um dia que ela foca numa coisa só. Ela foca em diversas coisas que vai avançando aos pouquinhos. Ai, já quero conhecer a Dona Constância. Eu queria que fosse minha vizinha, minha melhor amiga, talvez. Dona Constância, eu tô sentindo quase você aqui do meu lado. É uma energia que não se sustenta em pulos, em gol. É uma energia que percebo que é muito nova para meu corpo. E que falando e compartilhando com outras pessoas, é muito novo para outros corpos também. Ouço pelos meus colegas que se especializam nos temas de melhoria contínua e que trazem esses temas
para as empresas a terminologia do Kaizen, que eles traduzem como melhoria contínua incrementada, que é todo dia uma pequena mudança que aos poucos vai incrementando, mas de forma constante, no momento que ela se torna exponencial. Isso mentalmente eu já sabia, conhecia, mas percebe que há coisas que a gente sabe, mesmo sabendo, elas ainda não mudam nossa vida. Isso acontece quando chega à nossa mente, nosso corpo mental, mas ainda não entrou no corpo emocional, no corpo físico, no corpo energético, não entrou em nosso ser de forma que ele possa realmente virar a chave. Então, o Kaizen já tinha conquistado a minha mente. Olha que bonito, legal, melhoria contínua. Mas aí a minha vida não estava sendo atravessada por ela. E não é que agora fiquei encantada com essa nova possibilidade de viver a vida? E com esse encantamento, eu tenho mudado por completo a forma de me relacionar com as metas. E que isso está fazendo diferença diariamente em mim. Compartilho contigo porque eu acredito que ela pode te ajudar de certa maneira. O processo de aprender a língua, para, por exemplo, dar uma palestra, ela vai ser longa. E algo em mim está exausta de tentar acelerar os processos que precisam da senhora e da dona Constância, que não tem pressa. A minha obstinação vinda dessa energia da palha, ela não tá mais como antes. Eu não tô me sentindo tão conectada com ela. Então, quase de forma contra-intuitiva, aquilo que muitas vezes nos dizem sobre meta e colocam um quadro com meta e lembra qual é tua meta, o que tem me ajudado e tem sido bem prazeroso todos os dias é não me fixar tanto na meta, não ser a imagem que eu vejo diariamente, mas ao invés disso, eu tenho visto a constância. Veja só, quando eu tenho uma meta e eu a conquisto, já deve ter acontecido com você. Perde a graça essa meta, você quer a próxima, isso é natural do ser humano. Agora, estando conectada com a competência que eu quero desenvolver, ela permanece comigo. Então, diariamente, quando eu estou fazendo a minha aula de inglês, eu não estou pensando, ai que legal, agora eu estou mais pertinho da minha meta, porque eu sei que o caminho é longo, tipo, eu estou mais pertinho, eu sinto que avancei 1 centímetro e faltam não sei quantos quilômetros, não dá muita vantagem. Me lembro quando eu estava na Aparecida e caminhando junto com um amigo Murilo Gão, 6 dias caminhando, e aí eu ficava no começo controlando quantos quilômetros avançavam, mas faltavam tantos e tantos e tantos que eu pensei, não, quanto menos me faço as contas dos quilômetros é melhor. É mais ou menos assim. Quanto menos penso quanto falta para chegar à Aparecida, era melhor. Da mesma maneira. Não mais estou focando no para que eu queria essa meta. Mas todo dia eu digo para mim mesma, uau, estou desenvolvendo a constância. Mais um dia que estou desenvolvendo a constância. Mais um dia que a dona Constância interior está se revelando em mim. Todo dia é uma relação de aderência. Todo dia. Todo dia. Essa palavra me dava medo antes. Nossa, todo dia. Era sinônimo de algo tipo, ai meu Deus, todo dia a mesma coisa. Agora é um todo dia. Mais um pouco. Cada vez melhor. Que transformador isso, porque isto eu tenho todos os dias junto comigo. Essa meta vai demorar, ela fica um pontinho tão pequenininho que não é nem motivador ainda de vê-lo para me inspirar. Talvez em um momento, estando mais perto, olhar para ele, aí seja mais motivador. Quando domine mais o idioma e tem uma palestra já marcada para fazer em inglês, aí já ela fica mais atrativa. Mas neste momento, andar com a dona Constância, desenvolver a memória, desenvolver o comprometimento, é algo que eu posso ver todo dia. Agora o foco não é no que eu vou alcançar, mas a pessoa que eu me torno durante a jornada. E assim, não é nada novo para nós, essa frase de que é mais importante a jornada do que a meta, né? O caminante, o caminhar e todo esse papinho ali. Mas percebe como
tudo tem camadas de compreensão e à medida que vamos nos conhecendo, as mesmas coisas podem chegar a lugares mais profundos dentro de nós. Agora o ponto de atenção é quem me torno, quem estou me tornando quando todo dia eu posso estudar mais um pouco, quem me torno quando eu exercito a memória todos os dias, quem me torno quando exercito o comprometimento todos os dias. Aí a meta, que era tão externa, ela se internaliza, até você se tornar a memória, a constância, o comprometimento. Eu sou constância, eu sou comprometimento, eu sou memória. Não muda tudo? Na jornada de ir ao encontro de uma meta a longo prazo, é necessário algumas mudanças de hábito e nessa jornada inicial que dê fôlego, né, de maratona e não de corrida de velocidade, que dê fôlego para chegar até lá, na primeira fase, para conseguirmos de fato tornar hábito essa constância, é mais importante a aderência. É de traçar essa rota dentro de todos os nossos corpos, dentro das nossas emoções, no nosso corpo, no nosso cérebro, para que se torne tão natural como escovar os dentes, que se adira à nossa vida, para não termos que constantemente recomeçar com corrida de cavalo, recomeçar com obstinação e com energia masculina, mas que se torne suave, constante. Claro, às vezes constante com o dinamismo da vida. Vai ter dias que você vai ter mais energia, outros dias que vai ter menos. Mas o mais importante é a aderência. E ao perceber que nesta primeira fase o mais importante é a aderência, uma coisa que tem me ajudado e que tenho descoberto inclusive, que é uma dica de várias especialistas sobre a mudança de hábito, é de que nos dias que parece que não dá, porque tem alguma grande circunstância na qual você não consegue fazer, faça o mínimo viável, só para não deixar de fazer, porque mais importante é fazer o check de que aquele dia foi feito. Se, por exemplo, me comprometo todos os dias a estudar meia hora de inglês, então se por algum motivo não foi possível isso, então vou estudar 5 minutos. Mas esse dia, meu comprometimento, minha memória e minha constância estarão presentes, porque nessa primeira fase, até se tornar um hábito, é preciso de aderi-lo à nossa vida. É a dança entre masculino e feminino, entre a força e a constância, que nos dá de fato a tenacidade. Ai, tartaruga da fábula, quanto te julguei na minha infância. A gente julga o que não entende. E agora entendo você, dona tartaruga. Me permita ir no teu ritmo. Me permita caminhar do seu lado, desfrutar cada passo. Meu nome é Tânia Mujica e te desejo paz na sua mente e no seu coração, porque paz interior independe do caos externo. E eu quero agradecer também a querida Paula Quintão. Participei de um curso dela chamado Rituais de Fechamento e Aberturas do Ano, e dentro dessa jornada ela fez várias provocações sobre a forma que nós colocamos nossas metas e como muitas vezes não olhávamos para os pontos de ancoragem que permitiria para essas metas serem alcançadas. Então, muitas dessas reflexões foram instigadas a partir das provocações que ela fez. Recomendo muito os conteúdos dela também.